Oh, levante as suas mãos para o alto e diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu te entrego a minha casa, a minha família, e eu tenho a certeza da minha vitória. Digam amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda Ele bem forte. Amém, meu irmão. Senta aí em nome do Jesus, em nome do Deus Todo-Poderoso. Deus é grande, Deus é forte. Amém, pessoal. Meu irmão, vamos à boa palavra de Deus, né? Marcos capítulo 2. O pastor falou que terça-feira hoje ia trazer uma mensagem forte, né? Essa mensagem veio Marcos capítulo 2. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos capítulo 2. Evangelho de São Marcos capítulo 2. Marcos fica lá no Novo Testamento, pessoal. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Segundo livro do Novo Testamento é o livro de Marcos. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo 1. O que está escrito no versículo 1 de Marcos 2? Diz assim, ó. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes o quê? A palavra. Amém, pessoal? Vamos estudar devagarzinho essa mensagem. Jesus chegou numa cidade chamada Cafarnaum. E Jesus gostava de passar por ali. Jesus encontrava ali naquele povo uma fé tão grande, uma fé tão imensa, que Jesus chegava a se admirar. Tanto que na história do centurião de Cafarnaum, o que Jesus declara? Jesus diz o quê? Que nunca houve tamanha fé quanto essa em todo Israel. Então o povo de Cafarnaum era um povo que tinha muita fé. Meu irmão, Jesus entra dentro de uma casa, não se sabe qual, e ele começa ali a ensinar a palavra de Deus, ele começa a falar da palavra de Deus, ele começa a demonstrar para aquele povo a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo que havia tanta gente dentro daquela casa, mas tanta gente disposta a ouvir a palavra, disposta a conhecer um pouco mais dos segredos do céu. O que aconteceu? Ali, meu irmão, tinha gente dentro da casa, tinha gente na janela, tinha gente fora da casa, tinha gente em tudo ao redor. Pensa numa casa lotada. Estava lotada a casa. E a porta lotada, e a janela lotada. E de repente algo chama a atenção de Jesus. O que chama a atenção de Jesus? Versículo 3 diz assim, ó. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Meu irmão, entenda bem uma coisa. Ali estava um homem paralítico. Não mexia do pescoço para baixo. Estava totalmente o quê? Paralisado. E de repente, meu irmão, entenda bem uma coisa. De repente, aquele homem sendo trazido por 4. Sabemos se é 4 amigos, 4 familiares, não sabemos. Mas vamos dizer que são 4 familiares. 4 familiares carregando ele. Ouviram falar que Jesus estava ali perto. E vão carregando ele numa maca, numa coberta. E eles vão. Você já tentou carregar um homem adulto nos seus braços? Já? Quem já faz assim? Um pouco pesado, não é? Lá estavam aqueles 4 homens. Imagina se 4 homens tinham que carregar aquele homem que não deveria ser um pouco pesado. E de repente Jesus vai caminhando. De repente aqueles homens vão caminhando. Chegou aonde Jesus estava. Chegou aonde estava. O que aconteceu ali? Não tinha como entrar. Porque a casa estava cheia. A casa estava lotada.
De repente esses homens têm uma atitude bastante conhecida, uma atitude de pessoas. O que esses homens fazem? Eles sobem ao telhado, retiram a proteção do telhado, sem aquele homem descer ali, e colocam aquele homem pelo telhado dentro de casa, dentro onde Jesus estava. Colocam aquele homem ali. Meu irmão, o que nós temos que aprender nessa passagem? Nós temos que aprender uma coisa, meu irmão. Tem um ditado aí fora que diz o seguinte: quem quer, corre atrás. Quem quer, se esforça. Meu irmão, entenda bem uma coisa. Quando você quer algo de Jesus, você tem que se esforçar, você tem que fazer. Você tem que fazer. Entenda bem como muitas das vezes nós agimos em relação à nossa casa, agimos em relação à nossa família. Se nós estamos saindo para a igreja, estamos indo para a igreja, estamos saindo de casa, indo para a igreja, um vizinho nosso, um amigo nosso, fala assim: e aí, você vai para a igreja? Não? Ora por mim lá. Você até fala assim: não, beleza, tranquilo. Só que lá dentro de você fala assim: ah, por que você não vai também orar? Por que você não vai lá também buscar? Dentro de você tem esse pensamento. Mas quando tem alguém da tua casa, meu irmão, muitas das vezes passando dificuldade, passando necessidade, sofrendo, você não tem aquele negócio assim: por que você também não vai buscar? Você vem buscar por ele. A Bíblia está dizendo que este homem era paralítico, pessoal. Este homem estava paralisado, este homem não podia mexer do pescoço para baixo. Mas um dia ele ouviu falar: Jesus está aqui perto, Jesus está aqui pronto. Jesus tem curado o paralítico, Jesus tem curado o cego, Jesus tem resolvido o problema dos coxos. Eu preciso ir até ele. Ele não olhou, meu irmão. Quando aqueles 4 homens, sejam 4 familiares, amigos, não sei, olharam para ele e disseram assim: olha, Jesus está aqui perto, você quer ir lá? Ele logo tomou a decisão de ir lá. Ninguém foi por ele. Ninguém foi por ele. Aqueles 4 homens podiam muito bem chegar lá até Jesus. Jesus, olha só, tem um familiar nosso, tem um amigo nosso, que ele está paralisado, Jesus. Por que o senhor não vai lá? Ou então, Jesus, por que o senhor não ora daqui e cura ele? Não. Aqueles homens disseram o quê? Você quer ser curado? Eu quero. Então vamos lá. Nós vamos te ajudar. Nós vamos com você. Mas você tem que ir. Você necessita ir. Você precisa. Meu irmão, muitas das vezes nós esquecemos disso. Nós não nos atentamos a isso. Nós queremos muito a transformação, queremos muito a cura, queremos muito, mas nós queremos buscar a Deus, nós queremos que os nossos problemas sejam resolvidos lá da nossa casa. Lá da nossa casa. Aí eu preciso do meu problema. Pô, peraí, tá a solução, tá ouvindo, você tá recebendo o chamado, mas você não vem. Não vem. E aí, como é que fica? Esse homem, ele tinha motivos, N motivos, para o quê? Para ficar parado. Por quê? Ele não podia andar, ele não podia se mexer, ele estava paralisado, ele estava ali naquela situação. Ele estava. Mas entenda bem uma coisa, ele não olhou, ele entendeu: eu preciso buscar, eu preciso ir até lá, eu preciso. Se eu quero um casamento abençoado, eu tenho que ir lá. É eu. Se eu quero meu filho abençoado, meu filho tem que ir lá. Eu tenho que chamar meu filho. Eu tenho que falar com ele. Pastor, mas se eu receber ou não, meu irmão, de não, a gente um dia ganha um sim. Mas não, quando é um vizinho eu falo para ele: não, vai lá comigo, você não vai lá comigo. Mas quando é meu familiar, eu falo: ah, não, tá bom então, vou lá buscar por você. Não, meu irmão, acorda, desperta. Se você realmente quer o milagre na sua vida, você tem que se mexer. Quando aqueles homens chegaram naquele lugar, o que aconteceu? Viram aquela casa toda abarrotada. Eles fizeram assim: ah, não deu certo, vamos voltar. Não. Vamos colocar esse homem no telhado. Já subiu no telhado, pessoal? Quem aqui já subiu no telhado? Deixa eu ver. É bom, não é? É facinho, não é? Meu irmão, entenda bem uma coisa, pessoal. Aquele homem não quis olhar para a dificuldade. Ele disse o quê? Se eu cheguei até aqui, eu vou me colocar diante daquele homem. Eu vou me colocar, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Para o quê? Para sair daqui abençoado. Se eu tiver que pular, plantar bananeira. O homem é paralítico, mas ele ia plantar bananeira. Ele ia fazer. Meu irmão, é isso que você precisa entender. É isso que você precisa entender. Buscar ali a cura, a salvação, a transformação, sem mover uma palha, sem mover um dedo, meu irmão, é muito fácil.
É muito fácil. Nós temos que despertar, nós temos que acordar para isso. Nós temos. Você precisa, você tem que fazer algo. Se você necessita, você tem que fazer algo. Se você realmente está precisando, se você realmente deseja, você tem que fazer algo. Mas não. Quer saber, pastor? Minha situação está difícil. Mais difícil do que esse homem. Não está, não. Sabe por que não está? Imagina você, meu irmão, paralítico. Paralítico. Não move nada. Não move um braço. Não move uma perna. Totalmente paralisado. A única coisa que aquele homem sabia era a boca para poder falar. E quando ele ouviu o convite, fez, meu irmão, ele foi. Eu vou. E como que está sendo você? Talvez você está aqui hoje, está assim, pastor, eu preciso. Então você tem que fazer por onde? Você tem que correr atrás. Você tem que se esforçar, meu irmão. Mas muitas das vezes nós nos esforçamos tanto, mas diante de Deus nós não queremos nos esforçar. Nós nos esforçamos para encontrar um emprego. Se você estiver ali, passou 10 mil, da cidade toda, eu vou achar um emprego. Você vai lá, da cidade toda. Se você tiver que correr atrás para conseguir mais dinheiro, você vai fazer. Se você tiver que correr atrás para ganhar qualquer coisa, você faz. Não importa a dificuldade, não importa o problema. Mas quando é para a gente agir, nós não fazemos isso. Aqueles homens agiram pela fé. Chegaram diante daquela casa, a casa lotada, a casa cheia de pessoas, mas mesmo assim não foi suficiente para fazer eles pararem. Não foi. Não fez, pegando um gancho na mensagem de terça-feira, não fez eles perderem o quê? A esperança. Você quer? Eu quero. Nós vamos com você, mas você tem que ir. Nós te acompanhamos, mas você tem que ir também. Não ia ser muito fácil, pessoal. Imagina. Eu preciso de algo, Deus. Acontece. Meu irmão, o ser humano, ele já tem uma natureza de se tornar uma pessoa folgada. É a natureza do ser humano se tornar folgado. Imagina-se nos atos da fé. Imagina, meu irmão, tem situações que acontecem na nossa vida porque Deus quer que a gente se movimenta. Deus quer que a gente pare de ser um paralítico. Deus quer que o nosso braço se movimente. Deus quer que a nossa boca se movimente. Deus quer que as nossas pernas se movimentem. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Tem que despertar para a vida. Tem que entender. Olha o que aconteceu no versículo 5. Descer aquele homem no meio do telhado. Versículo 5 diz assim, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Jesus falou para os 4, pessoal. Os 4 que carregaram ele. Jesus falou para quem? O paralítico. O que Jesus falou para o paralítico? Olha, filho, perdoados estão os teus pecados. O que aquele homem alcançou? Além da cura física, ele alcançou a cura espiritual, porque o nosso Deus faz algo completo. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Deus olhou para a fé. Para a fé de quem? Para a fé daquele paralítico. Para a fé daquele paralítico. Por que a fé daquele homem chamou a atenção de Deus? Por que a fé daquele homem chamou a atenção de Jesus? Sabe por quê, pessoal? Porque a fé dele foi acompanhada de uma atitude. Se a tua fé não for acompanhada de uma atitude, ela não tem valor nenhum. Se a tua fé não for acompanhada de você fazer por onde, não tem valor nenhum. Não tem bênção nenhuma. Essa é a verdade. Quantos dizem o que? Lembra o que nós estudamos lá no curso Fé? O que é que move a... É o que? Então dirás para a montanha. Porque Jesus ensinou para Pedro: Pedro, tu tem fé para falar para esse monte, saia daqui e lança-te ali? Pedro disse o quê? Sim, Senhor, eu tenho. Então diga, fale para essa montanha, se levante e lance-se ao mar. Tem que ter uma atitude, meu irmão.
Não adianta nada, não adianta nada. Fala assim, pastor, eu tenho fé, mas não tenho atitudes. Não tem atitudes que condizem. Se Jesus não vê aquele homem descer do telhado e parar ali no meio, meu irmão, que fé, que fé. Marta, tu tem fé? Senhor Jesus, fé eu até tem, mas não tem atitude. Lázaro não ressuscitaria. É assim que funciona. O próprio Cristo disse. Quando ele ficou sabendo da morte de Lázaro, ele disse o quê? Isso aí não é para a morte, mas isso aí é para que o Pai seja glorificado através do Filho. Tem situações na nossa vida que acontecem, meu irmão, sabe para quê? A nossa fé. A nossa fé. A nossa fé. Tem uma canção que diz o quê? A nossa fé é poderosa pela graça de Jesus. Ela é poderosa? É, quando tem uma atitude. Quando tem uma atitude. Jesus, meu irmão, entenda bem uma coisa. Quando Jesus ia curar o paralítico, Jesus não pegava ele para o braço, levantava ele, colocava ele de pé. Não, Jesus falava para ele, tenha fé, levanta você mesmo. Levanta você mesmo. Ninguém precisava ficar levantando o paralítico, não. Ele falava, levanta você mesmo. Age você mesmo. Vamos. Quantas pessoas querem ser abençoadas, mas não querem atravessar a rua para chegar até aqui? Não querem. Quantas pessoas querem ser abençoadas, mas não querem mover uma palha para ser abençoado? Meu irmão, a sua fé sem atitudes, ela não tem valor. Tiago capítulo 2, olha o que diz lá em Tiago capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia, pessoal, logo depois de Hebreus vem o Tiago. Tiago capítulo 2, antes de 1 Pedro. Tiago capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. Meu irmão, falei para vocês que a palavra hoje vai ser especial, apenas que algumas pessoas do diabo. Meu irmão, entenda bem uma coisa. A sua fé de bracinho cruzado, nada resolve. A sua fé sem se mover, se esforçar, nada resolve. Nada. Não adianta. Não adianta. Eu uso eu de exemplo. Quando eu fui tirar a carteira de motorista, né, eu havia repetido 3 vezes no exame de rua. 3 vezes eu repeti o exame de rua. Foi coisa assim, que você falava assim, poxa, eu ia tão bem nas aulas, mas tão bem, chegava lá no dia 3. Um dia eu ouvi alguém falar para mim assim, olha, faz o seguinte, uma prova que você for, entrar, falar assim, Espírito Santo, entra dentro do carro. Entra dentro do carro. Você vai conduzir, não eu. Meu irmão, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu fiquei pensando, eu vou fazer isso. Porque eu já estava necessitando. Imagina você pagar 3 vezes aula, exame, remarcação, 3 vezes. Então já estava precisando. Já havia gastado muito naquela carteira. De repente chegou no dia lá, pessoal, o que eu fiz? Abri a porta como se fosse para alguém entrar. Eu abri aquela porta assim e eu falei dentro de mim, Espírito Santo, entra. Não vai ser eu, mas vai ser você. Não serei eu conduzindo, mas será você. E o cara lá, o instrutor lá, o examinador, já disse, vamos embora, entra aí dentro. Mas espera aí, deixa o Espírito Santo se acomodar primeiro. E assim eu fiz. Entrei, coloquei o cinto, me preparei e tudo mais. Naquele dia, pessoal, não fui eu que dirigi aquele carro. Naquele exame, não fui eu que dirigi aquele carro. Sabe? Nas provas passadas, nos exames passados, eu havia sempre falhado em algo. Dessa vez eu não falhei nada, passei no zero. No zero. Por quê? Porque a minha fé foi acompanhada de uma atitude. A sua fé precisa ser acompanhada de uma atitude. Mas espera aí, pastor, se a atitude for louca, que seja. Mas tenha a atitude. Tiago capítulo 2, versículo 14. Olha o que está escrito. O verso 14 diz assim, ó.
Olha só, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Olha o que o apóstolo Tiago está dizendo. Meu irmão, de que proveito tem a pessoa declarar que tem fé, mas se ela não tem atitude? Afinal de contas, a fé apenas isolada pode dar o que ela tanto quer? Pode, pessoal. Não pode. Quantas pessoas falam assim, você tem fé? Tem. Você quer uma bênção? Quero. Mas você quer correr atrás? Não posso. Não posso. Por que a pessoa fala isso, meu? Por que a pessoa fala isso? Porque a fé dela está sem as obras, sem as atitudes. Então ela não vai conseguir alcançar aquilo que ela tanto quer. Não vai. Não vai conseguir alcançar. Não tem atitude, não tem as obras, mas tem fé, mas não é suficiente para te dar aquilo que você tanto quer. Não é o suficiente para te entregar aquilo que você tanto espera. Não é suficiente. Não é. O que mais no versículo 16? Olha o que diz o versículo 16, diz assim, ó: e algum de vós lhes disser, ide em paz. Não é o 16, não é o 26, anotei errado. Vai lá no 26, diz assim, ó: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é o quê? Morta. Assim como o corpo precisa do espírito, o espírito precisa do corpo, a fé precisa de uma atitude, a atitude precisa de ter uma fé. Do mesmo jeito que não adianta você ter fé, atitude, não adianta você ter atitude e não ter fé. A pessoa está aqui, está buscando, está todo dia e tal. Aí, meu irmão, você crê? Não, não crê. Você acredita? Não, já perdi a esperança. É uma dupla, pessoal. É uma dupla. Lembra daquelas duplas que você escutava no passado? Você olha para trás. Que coisa, hein? Eu lembro uma vez que o João Paulo, foi o João Paulo que morreu, não foi? Aí todo mundo conhecia João Paulo, Daniel. João Paulo, Daniel. João Paulo morreu. O que aconteceu? Daniel demorou ainda um tempo para dar uma engrenada. O Daniel ainda levou um tempo para dar uma engrenada. Todo mundo olhava para o Daniel e lembrava de quem? Do João Paulo. Todo mundo tem que olhar para a tua fé, meu irmão, e lembrar das suas obras. Todo mundo tem que olhar para as suas obras e lembrar da tua fé. Não adianta você só querer. Se não tiver atitude, nada vai acontecer. O pastor pode orar por você. A tua família pode orar por você. Teu amigo pode orar por você. Se você não tiver obras, não adianta. Não adianta. Toda atitude é válida. Entenda bem uma coisa. Lembra lá do Ló? Do Abraão e do Ló? O Abraão orou pelo Ló. Oh Deus, salva o meu sobrinho Abraão. Opa, salva. Ah, foi os anjos, irmão. Bateu na porta do Ló e falou assim: aí Ló, você quer ir embora? A cidade vai ser destruída. O Ló falou que, opa, eu vou. E se o Ló falasse que ia o Abraão ter orado por ele? A atitude do Ló tá, ir embora daquela cidade. Meu irmão, não adianta você ter fé se não tiver obras. Não adianta. Os dois andam juntos. Então ande junto. A fé e a obra. Você vai vir. Você vai alcançar tudo aquilo que você quer. Você vai alcançar tudo aquilo que você tanto deseja. Mas a fé sem a obra de nada adianta. A obra sem a fé também de nada adianta. As duas precisam uma da outra. Amém, pessoal? Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Se você precisa de algo na sua vida, tenha fé, mas principalmente tenha atitude. Tenha atitude. Se você não tiver atitude, de nada adianta você ter fé. Amém. Fecha a tua Bíblia aí em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa casa. Vamos orar pela nossa família.